Ó, meus pequenos, ontem nós tivemos uma aula presencial, tá bom? Onde nós trabalhamos a página 59 e 60. Então o material didático de vocês aí, o livro, é 59 e 60. Já pode ir olhando aí o que é que tem, né? Na 59, por exemplo, tem a imagem de alguns presidentes, tá? Já comentar daqui a pouco a respeito delas. E lembrando aí mais uma vez que a nossa atividade, nosso capítulo, tá falando aí de República, né? República Velha, também pode ser conhecido como Primeira República, tá bom? Vamos lembrando aí, ó, a mesma coisa, República Velha, Primeira República, República Oligárquica, República Oligárquica, beleza? Tudo é a mesma coisa. E tudo aconteceu de 1889 até 1930, quando a República mudou um pouquinho. Então essa República Velha é o que nós estamos vendo aqui. De 89 até 1894, nós temos aí a chamada República da Espada. Tá bom? República da Espada, onde leva esse nome por conta dos primeiros presidentes do Brasil, que eram todos generais do exército, né? Dois marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Então, por causa dessas duas criaturinhas aqui, a República também era chamada de República da Espada até 1894. A partir dessa data, os presidentes civis começaram a atuar no Brasil, tá bom, pessoal? Então presta bem atenção, a partir de 1894 começou a funcionar a chamada República do Café com Leite, que nós já explicamos isso aqui, do Café com Leite, veio a aula anterior, tá bom? República do Café com Leite, foi nessa base aí, foi até essa data aqui, ó, né? Onde São Paulo e Minas Gerais se revezavam na presidência do Brasil. Foi também o tempo dos coronéis, tá? Os coronéis aí sua união com o governo para fazer vigorar, digamos assim, uma política regionalista, tá bom, gente? Que o poder político era regional e o coronel tinha todo o apoio do governo para se armar como alguém do exército mesmo, né? Um título de coronel era um título das forças armadas, e eles, esses velhotes aí, fazendeiros, eles faziam jus a armamentos, a capangas e tudo isso para controlar a política local, porque a política local poderia ter várias formas de controlar. Por exemplo, o voto de cabresto era uma delas, né? O voto de cabresto é uma maneira de controlar essa política, certo? De cabresto, o pessoal era obrigado a votar. E o voto sendo aberto, pronto, aí completava. Era muito mais fácil aí das oligarquias, né, ó, das oligarquias mandarem no Brasil do jeito que elas queriam mandar. O que a palavra oligarquia quer dizer? Governo de poucos, né? Governo de poucas pessoas. Bom, poucas pessoas. Se nós fôssemos colocar isso em digamos, um diagramazinho, aqui seria o governo e aqui seria a oligarquia governando, viu? Tá bom? Poucas pessoas centralizadas, com esse poder centralizado aí, no caso aqui regionalizado na política, tá bom? Então, nós vimos aqui a imagem dos nossos primeiros presidentes, né? Não são todos, é claro, são só alguns deles. Os dois marechais, o Floriano Peixoto e o Deodoro da Fonseca. Depois começou com o Prudente de Moraes, né? E vai até essa data aqui, essa velha politicagem aqui que o Brasil aprontava, fazia, enfim. Nós temos que entender que política não é uma coisa ruim. O problema é o que o brasileiro fez com ela, né? Essa mania de voto de cabresto, voto aberto, política do café com leite,
política dos governadores, tudo isso aí prejudicou demais o nosso Brasil, tá bom? E nós temos nome aqui de criaturas como, por exemplo, outro marechal aqui no meio, Hermes da Fonseca, né? Enfim, são os nossos primeiros, Washington Luiz, né? Nossos primeiros presidentes da República, né? Então, olha, depois que nós vimos essa imagem, percebemos aqui o governo militar e a política do café com leite todinha aqui nessa imagem, a gente foi para a página 60, onde nós começamos a dar umas dicas para responder essas páginas aqui, né? Onde nós nos deparamos com alguns textos. Eu até falei para os meninos presencial, ó gente, vamos logo se acostumando, vamos logo nos acostumando com essas leituras de textos, porque a realidade do ensino médio é essa daqui, ó. Futuramente vocês estão lendo um texto do tamanho dessa folha aqui todinha para interpretar, né? E aí, embora você saiba o assunto, tem que ter muito cuidado para saber o que é que está dizendo o texto também, né? Esses aqui são pequenininhos comparado a uns que a gente tem por aí. Aqui, por exemplo, nós temos aqui duas bandeiras, né? A bandeira do Brasil imperial, né? Ou seja, o Brasil reinado, e a bandeira do Brasil republicano, né? Brasil República, que não necessariamente tem melhorado não, mas na verdade não melhorou foi nada, né? Mas enfim, nós temos aqui uma mudança, né, de regime de governo. Bom, então a gente tem um textinho logo abaixo, diz assim: a proclamação da República no Brasil criou a necessidade de revisão dos símbolos nacionais. A nova bandeira, por exemplo, expressou rupturas e continuidades, bem como a valorização de determinadas ideias para o novo regime. Aponte a corrente político-filosófica que interferiu na remodelação da bandeira brasileira e o argumento dessa corrente para a condenação de regime monárquico. Então, qual foi a corrente filosófica que interferiu, que influenciou a nossa república? Todo mundo foi unânime na classe, foi o positivismo, viu gente? O positivismo foi que ajudou a proclamar, digamos assim, a redesenhar nossos símbolos, a colocar a república como uma coisa de progresso, enquanto a monarquia era coisa de atraso, tá bom? Então o positivismo, ele compreendia a monarquia como um símbolo de atraso e a república como uma modernização. É só isso que você vai colocar, tá bom? E a segunda questão, tem outro textinho para você ler, né? Aí diz, ó, entre a República Velha e a Nova República, situadas nos dois extremos do século XX, houve um grande surto de progresso e um longo aprendizado democrático, cujas lições precisam ser definitivamente absorvidas. A primeira delas é que começamos com uma experiência mal sucedida de descentralização promovida pela Constituição de 1891, que degenerou em regionalismo exacerbado, produzindo um trauma que deixou marcas indeléveis na memória da política brasileira. Pergunta da letra A. Cite alguns pontos da Constituição de 1891. Nossa Constituição republicana, né, gente? Nós tivemos a Constituição lá do Dom Pedro II, aliás, do Dom Pedro I. Aí o tempo passou, aí tivemos essa Constituição da República, que é a segunda Constituição do Brasil. Ela aboliu a monarquia, né? Adotou o sistema presidencialista, mudou a capital para o interior, né? E separou a igreja do Estado. São algumas coisas que a Constituição falava, tá bom? Separação de igreja e Estado, enfim. Letra B. Porque, como diz o texto acima, a Constituição foi uma experiência mal sucedida e de descentralização. Porque, de acordo com o texto, essa descentralização causou uma regionalização exagerada, né? Vamos dizer aqui, regionalismo exacerbado, né? Causou uma regionalização exagerada. O poder local era muito forte. O poder de São Paulo e Minas Gerais era forte. E os outros estados ficavam só mesmo assistindo.
Não foi exatamente uma Constituição que beneficiou todo o Brasil, não. A terceira, sobre o convênio de Taubaté, responda. Qual era o papel do café na economia brasileira no período da República? Não é? O papel do café porque ele, digamos, ele era a principal economia do Brasil, e correspondia a 70% das nossas exportações, né? E o café era considerado a nossa monocultura, né? Não que tivesse só o café, mas a maior importância que se dava era ele. Viu, gente? Aí a letra B pergunta: em que consistiu o acordo estabelecido na cidade de Taubaté em 1901, na cidade paulista de Taubaté? Fazendeiros e governo se reúnem, tá bom? Fazendeiros e governos se reúnem. Para qual motivo, né? Proteger os fazendeiros. Não teve uma preocupação no Brasil em proteger a população, a sociedade, o pessoal, não. O negócio era proteger mesmo os fazendeiros, né? Como assim? O governo ia comprar aquele café que os fazendeiros não pudessem vender, tá bom? E com esse café em mãos, o governo poderia até queimar, tocar fogo, incinerar. Para que o governo ia fazer isso? Para manter os preços do café equilibrados, né? Para manter o preço alto. Por isso que o governo pegou e queimava o café. Ele comprava dos fazendeiros. O fazendeiro não vendia, ele comprava. Quer dizer, o nome desse acordo aí é Convênio de Taubaté. Aqui dá para você responder a questão. Tá bom? Dá para ajudar você a responder essa letra B aí. Tá bom? Da mesma forma que eu fiz com os meninos presenciais. Convênio de Taubaté. A letra C. Quais foram as consequências desse convênio, né? Bom, a consequência foi que o governo, como o governo não tem dinheiro, ele aumenta impostos, né? Ele aumenta impostos para comprar o café, né? O governo é o que tem de mais pobre no país, é o governo, ele não tem um centavo dele, entendendo? O que ele tem é só do povo, das pessoas. Ele tem é resultado de imposto. Ele pega dinheiro emprestado, mas quem paga é o povo, que vai pagar imposto cada vez mais caro para pagar os empréstimos que ele pega, viu? Então, o Brasil também adquiriu empréstimos, né, para pagar esses convênios aí, principalmente com a Inglaterra, que era o país mais forte da época. Empréstimos, etc. Quer dizer, a situação não foi muito boa para nós não, né, gente? Nossos antepassados passaram um perrengue danado com esses governos oligárquicos, diga de passagem, né? Vamos lá. Quarta questão diz: o regime republicano, inclusive é de uma faculdade, ó, o UEM, né? O regime republicano implantado no Brasil em 15 de novembro de 1889 foi marcado em seu início por um fenômeno econômico-financeiro conhecido como encilhamento. Sobre essa questão, responda: o que foi o encilhamento, né? O encilhamento foi uma política econômica, tá bom? Ela abriu linhas de créditos, ela produziu notas de dinheiro, tá bom? Ela mandou fazer cada vez mais notas de dinheiro para combater a falta de dinheiro, né? Eles achavam que dava para fazer isso, só aumentando a quantidade de dinheiro, né? O encilhamento foi o plano econômico lá do Rui Barbosa, tá bom? Encilhamento. Ele era ministro do Marechal Deodoro da Fonseca, tá? O encilhamento foi o plano econômico, que não deu certo, do Rui Barbosa. Não deu certo por quê? Porque ele mandou foi fabricar um monte de dinheiro e saiu emprestando esse horror de dinheiro. E o pessoal não pagou, e mesmo assim, um erro básico da economia é você achar que pode combater uma inflação mandando fabricar um monte de notas de dinheiro. Não funciona dessa forma. Porque a nota de dinheiro, o valor dela é de acordo com a riqueza que tem um país.
ela não vale nada sozinha. Se o Brasil não tem produtos, não tem serviço para vender, essas notas não valem nada. Para que essas notas mesmo? Vai comprar o que se não tem nada no país? Né? Então seria o contrário, eles tinham que fazer crescer a riqueza, os produtos, os serviços. Aí sim, mandava fazer dinheiro para o pessoal comprar os produtos, mas se não tinha produto, como é que o pessoal ia comprar? Esse dinheiro todinho caiu na mão de pessoal mal intencionado e foi piorando a situação do Brasil, e o Rui Barbosa pediu demissão, não aguentou mais não. Né? Então tentem fazer uma resposta interessante nessa questão aí, tá, gente? Qualquer dúvida aí, deixa um comentário que a gente vai responder com vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre, a gente responde mais questões, né? A gente continua nossas respostas, tá bom? Na dúvida, vê o vídeo novamente, é bem interessante esse assunto, ele vai servir também para quando você estiver estudando o próximo capítulo, né? Que vai continuar ainda com coronéis, aí só que vão aparecer os cangaceiros, que era uma hora amigo dos coronéis, outros inimigos dos coronéis, inimigo da polícia, inimigo do governo. Os cangaceiros era terra de ninguém, né? E também as revoltas sociais da Primeira República. Então até a próxima, pessoal. Tenha um ótimo dia. Valeu!